Mães que mudaram o mundo, histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Lia Posner Spielberg Adler. Data de nascimento e falecimento desconhecida. Steven Spielberg. Lia Spielberg permitiu que a imaginação do seu filho Steven voasse livre e incentivou a criatividade do futuro produtor de filmes. Certa vez, quando o adolescente Steven Spielberg precisava filmar certo efeito especial com sua câmera 8mm, sua mãe, Lia, encheu uma panela de pressão com um conteúdo de 30 latas de cereja em calda e esquentou até que a panela explodiu, espalhando o conteúdo pelas paredes e pelo teto da cozinha. Meses depois, ela ainda estava limpando a calda de cereja dos móveis e da louça da cozinha. Muitas mães teriam abortado a criatividade do futuro produtor de filmes, proibindo de fazer sujeira na cozinha. Lia, porém, não era assim. Se seu filho mais velho, Steven, precisasse de um soldado a mais em um dos seus primeiros filmes épicos, ela teria colocado um elmo sobre seus cabelos loiros e viajado através do deserto em seu jipe de guerra. A disposição de Lia de alimentar o talento criativo de Steven forjou um elo especial entre os dois, sendo que ela era uma excelente pianista. Por exemplo, quando seus primeiros filmes feitos em casa precisavam de um elemento a mais, Lia tocava o piano para dar à cena um efeito mais dramático. A partir dos 12 ou 13 anos de idade, Steven Spielberg sabia que queria ser diretor de cinema. Ele sempre tinha algum truque para levar seus amigos e sua família, especialmente a mãe e suas 3 irmãs mais novas, a cooperar como atores, figurantes ou como dublês em seus filmes. De fato, ele atribui seu sucesso à disposição de toda a família em ajudá-lo. Seu primeiro filme, quando estava na 7ª série, chamava-se Piloto de Guerra. Foi filmado num avião de verdade e ele usou elementos reais da Segunda Guerra Mundial. Embora Steven tenha nascido em Cincinnati, Ohio, em 18 de dezembro de 1946, num bairro judaico, não foi criado ali. Seu pai trabalhava numa empresa de computadores e por isso eles se mudavam com frequência, a fim de que ele pudesse aproveitar as oportunidades profissionais que surgiam. Abre aspas. Quando eu começava a me acostumar com a escola, com os professores e com os amigos, fecha aspas, Spielberg disse numa entrevista para uma revista, abre aspas, uma placa de vende-se era colocada na frente da casa, e nós tínhamos de embalar as coisas e ir para outro estado. Muitas vezes eu considerava o Arizona, onde morei dos 9 aos 16 anos, como um verdadeiro lar. Para uma criança, lá é onde você tem seus melhores amigos, dirige seu primeiro carro e dá até o seu primeiro beijo. E é onde você faz as suas piores coisas e tira suas melhores notas, fecha aspas. Não é fácil para um garoto judeu, às vezes o único na escola, crescer num bairro cristão e ser importunado por causa disso. Steven admite que era um pouco, abre aspas, nerd, fecha aspas. Ele odiava a escola e não conseguia ver nenhum propósito no estudo de matemática ou ciência, quando sua ambição era ser diretor de cinema. No ensino médio, o passatempo de Spielberg de fazer filmes consumia todo o seu tempo livre. Todo o seu primeiro ano em Phoenix foi gasto fazendo um longa-metragem chamado Firelight, a história de alienígenas que raptavam terráqueos para colocar num zoológico extraterrestre. Às vezes, ele até fingia estar doente para não ter de ir à escola e poder trabalhar na edição do filme. Lia sabia o que ele estava fazendo, mas permitia. Abre aspas. Minha casa parecia mais um estúdio, fecha aspas. Lia contou à autora Susan Goldman Rubin para o seu livro Steven Spielberg. Abre aspas. Steve chegou a se apossar da minha casa. E a próxima coisa no cardápio eram andaimes, luzes de gel e um cãozinho, fecha aspas. Ela reconhecia o desejo ardente do filho de ser produtor de filmes e, mais tarde, o seu apoio daria resultado. Suas famosas produções, incluindo filmes como Tubarão, Os Caçadores da Arca Perdida
contatos imediatos de terceiro grau renderam mais de $1 bilhão de bilheteria. Quando Steven tinha 16 anos de idade, a família se mudou para a Califórnia, onde Leah e seu marido Arnold se separaram e posteriormente se divorciaram. Isso teve um profundo efeito sobre Steven, e alguns dizem que o seu filme E.T., o extraterrestre, que se tornou o filme mais assistido de todos os tempos, reflete as emoções que ele próprio sentia na infância. No entanto, Spielberg não é uma pessoa amargurada. Ele disse numa entrevista, abre aspas, tenho pais maravilhosos, eles me criaram muito bem. Às vezes, os pais podem trabalhar juntos para formar uma família maravilhosa, sem terem nada em comum um com o outro. Isso acontece muito na América, fecha aspas. Apesar de suas notas baixas na escola de ensino médio terem impedido a sua entrada nas escolas famosas de cinema, como a USC e a UCLA, Steven jamais permitiu que isso o detivesse. Ele era persistente e finalmente recebeu a recompensa. Depois que os executivos do estúdio Universal concordaram em ver um dos filmes de Spielberg, intitulado Amblin, ficaram impressionados e ofereceram-lhe um contrato de 7 anos como diretor de TV. Era o início profissional de uma carreira com um sucesso fenomenal. Devido às suas origens judaicas, Spielberg sempre foi muito atraído pelos efeitos do Holocausto e comprou o direito de filmagem do livro A Lista de Schindler, a verdadeira história de um sobrevivente do Holocausto, escrito pelo autor australiano Thomas Keneally, publicado em 1982. No entanto, ele ainda não se sentia preparado para fazer o filme. Em 1993, ele disse, abre aspas, tudo o que eu fiz até agora, na verdade, era uma preparação para Schindler. Eu tinha de crescer até aqui, fecha aspas. Até mesmo a sua mãe desejava que ele tivesse feito o filme antes. Numa entrevista, ela disse, abre aspas, nós da família passamos vários anos dizendo ao Steve, quando você vai fazer a lista de Schindler? E ele respondia, simplesmente, ainda não estou preparado, fecha aspas. Quando, porém, ele estava preparado, sua mãe disse que ele estava preparado. Podia fazer o filme da maneira certa. Na época, Steven Spielberg era um homem de família, casado com Kate Capshaw, que tinha se convertido ao judaísmo, e ambos praticavam as tradições judaicas em casa. Finalmente, ele estava preparado para enfrentar sua própria condição de judeu e os sentimentos dolorosos que tinha experimentado como resultado do antissemitismo. Outro fator que motivou a produção do filme foi a sua preocupação com o fato de que mais de 60% dos estudantes americanos que cursavam o ensino médio jamais tinham ouvido falar no Holocausto. O que tornou suportável para Steven a produção dessa história, que parte o coração, foi o fato de sua esposa e filhos foram com ele para a Polônia, juntamente com a sua mãe, Leah, e o seu novo marido. Muitas noites ele chegava em casa vindo das gravações e chorava devido à intensidade emocional e o realismo das cenas. Antes que o filme A Lista de Schindler fosse liberado para o público, Spielberg organizou uma exibição privativa para sua mãe. Abre aspas. Eu assisti ao filme num cinema vazio, fecha aspas. Leah disse, abre aspas, apenas meu marido e eu. Eles exibiram o filme e quando nós saímos, uma secretária me estendeu um telefone e disse que era o Steve. Ele queria saber qual fora a minha impressão e eu estava totalmente sem fala. Pensei que jamais conseguiria falar novamente. Fecha aspas. Em março de 1994, o filme sobre o Holocausto ganhou o Oscar de melhor filme e Steven Spielberg finalmente ganhou o Oscar de melhor diretor. Durante as filmagens, A Lista de Schindler, muitos sobreviventes do Holocausto queriam contar a Spielberg suas histórias, de modo que ninguém esquecesse o que tinha acontecido. Depois de dezenas de pedidos, ele organizou a Fundação da História Visual dos Sobreviventes do Shoah, com o dinheiro que ganhara com seu filme ganhador do Oscar. Shoah, que em hebraico significa Holocausto. Milhares de voluntários foram treinados em todo o mundo para entrevistar e gravar em vídeo os idosos sobreviventes em suas casas, e o projeto continua em andamento ainda em nossos dias.
Spielberg se dedica a preservar esses testemunhos enquanto houver pessoas para contar suas histórias. Devido ao fato de uma mãe judia acreditar no talento bruto do filho, Steven Spielberg se tornou um dos mais aclamados e bem-sucedidos produtores de filmes da história. E a influência dela teve um outro resultado importante: uma contribuição significativa para a educação da próxima geração concernente à história dos judeus. Abre aspas. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Fecha aspas. Salmos, capítulo 48, versículo 13. Mães que influenciam o mundo estão dispostas a encorajar e participar do desenvolvimento criativo de seus filhos.